tema é um tema que é do interesse muito grande da nossa categoria. Então, seja bem-vindo, doutor Marcelo, suas considerações iniciais, para a gente não perder tempo e já dar seguimento à live na noite de hoje. Boa noite, presidente. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer o convite, e quero aqui parabenizar todos os agentes de saúde e os agentes de combate às endemias de todo o país, e a todos que estão aqui nesse momento, que abriram mão de uma parte do seu tempo, dos seus afazeres, para poder nos ouvir, para poder discutir, e aqui falar um pouco sobre a Previdência, sobre um assunto que é tão comentado, tão esperado por todas as pessoas que trabalham no nosso país. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito bem, doutor Marcelo. O prazer é nosso de recebê-lo. Doutor Marcelo é um jovem advogado que compõe aí um corpo jurídico, né, que dá assistência e faz assessoria da Confederação Nacional. Tem desempenhado com brilhantismo aqui o seu trabalho e já aí eu acho que a terceira ou a quarta vez que participa das lives da Confederação Nacional diretamente, e tem realmente dado resposta a muitas indagações da CONAX, da categoria, e mais uma vez está hoje com esse tema bem do interesse mesmo nosso. Então, doutor Marcelo, sem muitas delongas, eu quero colocar o senhor já debatendo o assunto, esclarecendo, explanando, né, o assunto de uma forma bem didática, acredito, para que a gente possa, de uma forma muito tranquila, estar tentando esclarecer aos nossos agentes de saúde, né, de que forma a gente pode exercer o direito, né, de procurar as nossas aposentadorias. A gente sabe que com a reforma da Previdência, as coisas se tornaram mais difíceis, né? Quando a gente fala de procurar o INSS, a gente já fica em pânico, meu Deus. Aquele povo é pago para dizer não, é pago para negar a aposentadoria, negar o afastamento, licenças por saúde, enfim. Mas a gente precisa saber se a gente ainda tem o direito e se a gente tem, de que forma a gente pode estar exercendo esse direito. Com vocês, doutor Marcelo Rodrigues. Presidente, eu preparei um material Isso. Felipe já se antecipou, doutor Marcelo. Gostei, Felipe, da proatividade. Perfeito. Tranquilo. Mas, para essa live, como é um tema bastante delicado e amplo, tomamos a liberdade de preparar um material que pudesse trazer um pouco mais de dinamismo para que as pessoas possam nos assistir e ir acompanhando de forma mais fácil, correto? E aí o tema de hoje é justamente a aposentadoria para os ACS e ACE. Felipe, vamos para o próximo slide, por favor. Próximo slide, Felipe. E aí nós temos aí os tipos de aposentadoria. Eu vou tentar ser assim, um tanto quanto mais bem dinâmico para que as pessoas possam compreender, porque eu entendo que nós estamos transmitindo para todo o país. E todas as pessoas têm alguma dúvida, e a dúvida não é só para o agente, porque o agente de saúde e combate às endemias são pessoas que lidam no seu cotidiano com outras pessoas. Eu costumo dizer que são guerreiros que são o braço do Estado e vão até as casas e vão até as pessoas. Então, a dúvida paira pela aposentadoria do próprio agente, como também daquela família, daquela pessoa que o agente conhece, que o agente visita e que ele tem dúvida. Será que aquela pessoa pode se aposentar? Não pode? Será? Até para levar uma informação, ok? Então, gente, nós temos aqui os tipos de regime de aposentadoria, que é o regime geral de previdência, muito conhecido é o próprio INSS. Nós temos os regimes próprios, e aí nós frisamos regimes próprios de previdência social, porque esses regimes, eles são próprios de cada entidade. Você que é agente de saúde, comunitário de saúde e de combate às endemias, se você, no seu município, pode ser que ele tenha adotado um regime próprio, e aí o próprio município tem um fundo aonde ele é quem faz a gestão da previdência, aonde os valores
arrecadados com a Previdência vão para esse fundo, e esse próprio fundo é quem vai aposentar. Então, o servidor, ele não vai buscar o INSS quando ele completar os requisitos, mas sim essa entidade criada pelo ente municipal. Tem ente municipal, tem prefeitura que não criou, e aí o agente, o servidor, que também pode ser seletista, em alguns locais do país ainda existem alguns casos de pessoas que têm carteira assinada, usam o regime da CLT, eles vão para a Previdência, eles são do regime geral. E existe ainda o regime de previdência complementar, que nada mais é do que uma possibilidade de você investir em algum fundo, conta própria, e vai complementar a sua previdência. Isso são os 3 regimes básicos de aposentadoria. Vamos para o próximo slide, Felipe. Próximo slide, Felipe. É importante que nós saibamos que existem os tipos de segurado, que são, em suma, o segurado obrigatório e o facultativo. O segurado obrigatório, nós vamos elencar os rolos dos segurados que são obrigatórios. E o facultativo, como o próprio nome diz, é opcional. Aquela pessoa que não trabalha, mas ela quer pagar a previdência. É um exemplo muito claro que eu sempre falo, é o de mamãe, para esse caso. Minha mãe, ela hoje é pensionista, ela recebe uma pensão, em razão do óbito do meu pai, mas ela, mensalmente, ela paga, ela tem um carnezinho do INSS, ela paga mensalmente, porque ela também quer se aposentar. Então, para o regime geral, você que é pensionista, você recebe uma pensão por morte, você pode acumular com a sua aposentadoria. Isso já é uma dúvida que surgiu nas perguntas das redes sociais, e eu já me antecipo aqui respondendo. Se eu sou pensionista, eu posso ter a minha pensão e posso ser aposentado? Pode. Hoje possivelmente passível já isso, que não há problema algum em ser pensionista e ser aposentado. Para se aposentar, você precisa dos requisitos, correto? E aí nós vamos passar para o próximo slide para falar sobre o seguratório. Certo, próximo. Os tipos. Aí eu espero que as pessoas estejam acompanhando bem. Eu vou tentar ser bem dinâmico, presidente. Beleza. Nós temos aí os empregados, que é o servidor público ou o empregado de carteira assinada CLT. Nós temos o empregado doméstico, que ele precisa contribuir, o contribuinte individual, o trabalhador avulso e o especial. Isso significa dizer que essas pessoas que estão nesse rol enquadrado nesses requisitos aí, eles são obrigados a contribuir. Eles precisam contribuir com o INSS, ok? E aí são esses que fazem parte do rol dos segurados obrigatórios. Agora, a presidente tocou num ponto interessante sobre a questão da reforma da Previdência. A Previdência Social, o direito previdenciário, ele é muito dinâmico. Ele vem sofrendo atualizações constantemente. E, para que nós tenhamos ideia, algumas pessoas estão acompanhando que houve uma emenda constitucional, a emenda 103, que trouxe mudanças significativas para o sistema previdenciário. E aí eu peço ao Felipe para passar para o próximo slide. Nós vamos falar sobre Felipe. O regime geral de previdência, e aí nós apresentamos aí a emenda constitucional 103 de 2019. E ela trouxe algumas mudanças. É muito comum, as pessoas sabiam que até um certo tempo, para que as pessoas pudessem se aposentar do regime geral, eu falo no regime geral porque, como eu falei, o regime próprio, ele tem algumas peculiaridades, dependendo do seu município, pode ter algumas nuances, sendo que é muito comum que o regime próprio dos municípios acompanhe muito do que está escrito no regime geral. Então, apesar das dúvidas, apesar das dificuldades em saber qual é a diferença do seu regime específico para o regime geral, é importante que nós tenhamos isso em mente, que muito do texto do regime geral está contido no regime próprio, claro, com as suas peculiaridades, já que cada ente pode aí acrescentar alguns detalhes. Mas o que queremos chamar a atenção é o seguinte: antes da emenda 103, nós tínhamos a questão dos pontos, e muitas pessoas tinham dúvida, eita, agora só me aposento com 100 anos, porque eu tenho que completar 95, e a 95 anos,
não era essa a questão. Existia o tempo, você podia se aposentar ou pelo tempo de contribuição ou por idade. E aí, se fosse pelo tempo de contribuição, você teria que ter uma determinada quantidade de contribuições, no mínimo 30 anos de contribuição para o homem, e aí a idade não seria um fator preponderante. E dependendo, é claro, do seu fator previdenciário, porque você poderia ter o tempo de contribuição, não necessariamente teria que ter uma idade alcançada, mas se você conseguisse o tempo específico com a idade solicitada pela lei, você conseguiria se aposentar com 100% do seu valor de contribuição, que era calculado da seguinte maneira: pegava-se 80% de todas das maiores contribuições que você fez na vida, dali faria um cálculo para saber qual seria o seu salário de aposentadoria. Então, quer dizer, dos 100% de contribuição de toda a sua vida, os 20% dos menores eram excluídos e 80% dos maiores salários eram computados, e aí saberia qual seria o seu valor de aposentadoria. Mas houve algumas mudanças, dentre elas a questão da idade. É importante salientar que antes também, para que você se aposentasse por idade, você precisaria ter uma idade mínima e um tempo mínimo de 15, no mínimo 180 contribuições, que era 15 anos, era a regra geral. Hoje isso mudou. Com a emenda constitucional 103 de 2019, a idade de aposentadoria para o homem é de 65 anos, mais 20 anos de contribuição. A mulher, 62 anos, mais 15 anos de contribuição. Isso é a regra geral da nova legislação, o que traz a lei. Porém, é importante que nós saibamos que existem as regras de transição. E aí, pode passar para o próximo slide, Felipe? Próximo slide, Felipe. Nós temos aqui 4 regras de transição. Não é aqui o nosso interesse, aliás, até interesse seria, mas não teria como nós explorarmos aqui durante esse tempo, e essa live, todas as regras de transição. Aqui eu trouxe apenas 4, e eu estou, inclusive, em comunicação com a presidente, nós já estamos viabilizando uma forma de publicizar essas informações para que elas cheguem até os agentes de forma mais tranquila, excluindo o juridiquês, para que você possa, como qualquer pessoa que tenha pouca informação com legislação, por achar que a lei é muito complicada, mas entender de forma mais simples como se trata essas regras de transição e identificar em qual regra de transição você está adequado, porque é preciso saber qual é das regras de transição a que você se encaixa, para que aí possa ser feita uma análise e ver qual é a melhor alternativa para você. Se é contribuir um pouco mais, se é já dar entrada agora e se aposentar, tudo isso nós vamos buscar um meio de esclarecer melhor para vocês, de forma bem tranquila, de forma bem didática, para que não reste dúvida alguma no seu coração e na sua mente, tá bom? Vamos para o próximo slide, Felipe. Próximo slide, Felipe, por favor. Uma questão que muito foi debatida... Doutor Marcelo, me permita. Esse aí, a aposentadoria especial, isso é a grande pergunta que não quer calar dos agentes de saúde de todo o Brasil. Então, a atenção especial agora, né? Porque aqui no chat é só subindo. Fala da aposentadoria especial, doutor Marcelo. Fala da aposentadoria especial, doutor Marcelo. Então, atenção especial agora. Por isso eu corri um pouco os primeiros slides para que nós possamos nos dedicar especificamente sobre a aposentadoria especial, já que é um anseio dos agentes. Por quê? É muito interessante essa modalidade de aposentadoria, porque ela tem o privilégio em relação à data, ao tempo de contribuição. Mas será que é só isso? E o que mudou? Será que a emenda impactou? O que foi que houve? O que já aconteceu? Meu Deus, né? E agora nós vamos vamos para o próximo slide, Felipe, por favor. Próximo slide, Felipe. E o que seria a aposentadoria especial? Bem tranquilo. É concedido ao trabalhador que exerce suas atividades laborais exposto a agentes nocivos, que podem causar algum prejuízo à saúde ao longo do tempo. Como todos bem sabem,
é necessário a exposição a agentes nocivos. Mas será que o agente comunitário de saúde, será que o agente de combate às endemias tem direito à aposentadoria especial ou não tem? E a emenda, o que foi que mudou, como é que é? Vamos para o próximo slide, Felipe, por favor. Felipe. A aposentadoria especial, ela era concedida aos trabalhadores que fossem expostos aos agentes nocivos, e aí, dependendo do tipo de agente nocivo que ele fosse exposto, ele poderia se aposentar com 15, 20 ou 25 anos, independente da idade. Por exemplo, a profissão de frentista. Frentista é muito comum que, em razão da exposição à gasolina, ao diesel, ao etanol, aqueles produtos do posto, ao próprio óleo, tudo aquilo, foi pacificado que eles teriam o direito à aposentadoria especial do tempo de contribuição de 25 anos. Então, comprovada a atividade laboral como frentista por 25 anos, ele teria direito a se aposentar, o frentista. E aí, e os agentes de saúde? Será que tem ou não tem? Bem, os agentes de saúde, acontece que, em razão da lei 13.342 de 2016, foi concedido aos agentes de saúde o direito à insalubridade, correto? E muitos municípios já vêm conseguindo fazer com que essa lei seja exercida e seja incorporado no trabalho do agente de saúde, no seu contra-cheque, nos seus vencimentos, o adicional de insalubridade. E aí o percentual, em vários municípios, tem atingido o percentual de 20%, outros têm buscado 30%, e fizeram um projeto de lei no intuito de buscar o grau máximo de 40% nesse período de pandemia, né, que isso é uma luta na busca, em razão dos agentes terem sido classificados como profissionais de linha de frente do Covid. Então, isso também é um indício muito importante. Mas o que acontece? Isso antes da emenda 103 de 2019, você não precisava ter idade, você só precisava comprovar a exposição ao agente nocivo em razão da função que você exercia, e aí seria classificado, dependendo do caso, ou 15 anos, ou 20 anos, ou 25 anos. Pegando aqui o apoio da produção, um copo com água. Muito obrigado. Obrigado, a produção. Então, 15 ou 20 ou 25 anos era o tempo que precisaria e não dependia da idade. Porém, gente, com a emenda 103 de 2019, eu chamo o Felipe aí para o próximo slide. Próximo slide, Felipe. Nós precisamos ter atenção ao artigo 19, parágrafo 1º, inciso 1, da emenda constitucional 103 de 2019. O que é que ela diz? Que tem que ter 55 anos de idade quando se tratar de atividade especial que tenha 15 anos de contribuição. Então, tem algumas atividades especiais que aí ele vai ser contemplado com 15 anos. Mas não basta mais você ser exposto apenas aos agentes nocivos. Além dos 15 anos de contribuição naquela atividade, você precisará ter os 55 anos de idade para aquela atividade específica, certo? Para 58 anos de idade, quando se tratar de atividade especial que contemple os 20 anos de contribuição. Então, não basta mais só os 20 anos de contribuição, precisa ter 58 anos de idade também. E para as atividades que são de 25 anos, e aí eu acredito que em razão do tipo de agente nocivo que os agentes são expostos, e aí quais agentes são esses? São os mais diversos, né? É muito comum, e aí vocês, como agentes de saúde e combate às endemias, sabem melhor do que eu, que frequentam os locais mais remotos desse país em busca de levar saúde para as pessoas, em busca de coletar informações, em busca de levar informações da saúde, em busca de atualizar o cadastro das pessoas, em busca do contato com aquelas famílias carentes nos mais diversos locais. E aí,
encontram as mais diversas dificuldades para chegar até essas casas. Então, eu acredito, e aí é uma opinião particular, que vocês se enquadrariam na atividade especial que contemple 25 anos. E aí, para que isso ocorresse, além dos 25 anos de tempo de contribuição, é preciso uma idade mínima agora de 60 anos. Então, tem muita gente que entrou como agente de saúde e que tem mais de 25 anos de contribuição, que tem aí menos de 60 anos, são garotos, são jovens ainda, porque até os 60 são, imagine quem tem menos de 60, não é isso? Então, pessoas de mais de 25 anos de contribuição, mas não atingiram os 60. Então, se não atingir os 60, mesmo com os 25 anos, não consegue, hoje, pela a emenda Constitucional 103, essa é a aposentadoria especial. Agora, nós temos que ter uma atenção no seguinte. Felipe, vamos para o próximo slide, por favor. Próximo slide. Pronto. Como eu falei, o regime geral, ele é diferente do regime próprio. É muito importante no seu local, no seu município, dependendo de quem for o seu ente, a pessoa que vai, o instituto, às vezes tem um instituto que a prefeitura nomeia para coordenar esse fundo de aposentadoria, saber quais são os critérios que este fundo adotou, quais são as formas, qual é a legislação específica de cada um deles, e aí para ver a que você se enquadra. Quando eu falo aqui, eu falo sobre o que aconteceu na emenda constitucional. Isso está no texto da Constituição, já está sacramentado lá e atinge o regime geral. Agora, nós precisamos ter uma atenção sobre a súmula vinculante 33. Eu peço, Felipe, aí para o próximo slide. Próximo slide. E aí, gente, o que é uma súmula vinculante? A súmula vinculante é uma súmula, ela é feita, essa é uma decisão que é proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quando o Supremo tem reiteradas decisões sobre um determinado tema, ele decide e ele publica uma súmula. E quando ele entende que essa súmula ela tem muita repercussão, e para que essa súmula possa se tornar vinculante, ela possa ter força de lei, o Supremo transforma essa súmula em súmula vinculante. O que isso significa? Significa que essa decisão, essa súmula, ela tem força de lei. Diferente de um outro tribunal, ou mesmo do próprio Supremo, decidir reiteradas vezes sobre um determinado assunto e publicar apenas com o nome de súmula, quando é apenas uma súmula, não é obrigado que qualquer juiz ou tribunal venha a seguir. Claro, eles podem seguir, mas se é apenas súmula, ela não vincula, ela não tem obrigatoriedade de ser seguida. Mas quando o Supremo diz que a súmula é vinculante, ela tem força de lei e ela tem que ser seguida, sob pena de descumprimento, ok? Então, o que diz a súmula vinculante 33? Que aplica-se ao servidor público no que couber as regras do regime geral da Previdência Social sobre a aposentadoria especial, que trata do artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal. Isso significa dizer que, se por algum motivo, alguma informação do seu regime próprio não está bem esclarecido ou falta alguma informação, é possível utilizar as regras do regime geral e aí dizer, olha, como aqui no meu regime próprio não fala sobre esse determinado assunto, mas no regime geral já é pacífico que para esse caso se aplique dessa maneira. Então é possível sim invocar a súmula 33, a súmula vinculante 33 nesse sentido. Claro que isso é um pouco mais de juridiquês, que aí o jurídico ou o colega advogado que você procurar na sua região para lhe auxiliar nesse sentido. Por quê? O que acontece? Qual é o passo a passo para a aposentadoria? Principalmente em época de Covid. Se você é do INSS, do regime geral, você já não precisa mais ir até uma agência do INSS. Existe um site chamado Meu INSS, você faz um cadastro
E dentro desse cadastro do meu INSS, você vai seguir o passo a passo, você vai anexar seus documentos, isso para o regime geral. E aí você vai fazer o passo a passo e vai aguardar o deferimento ou não da sua aposentadoria, você preenchendo os requisitos estabelecidos pelo INSS. No caso do regime próprio, que é o caso de muitos servidores públicos, aí você precisa ver com o seu município qual é a forma de atendimento que eles estão fazendo em razão dessa época da Covid. Alguns via aplicativo, alguns presencial por meio de agendamento. Você precisa ver caso a caso no seu município como é que eles estão trabalhando, ok? E aí vamos para o próximo slide, Felipe. Próximo. Quando a súmula foi publicada, a redação da Constituição dizia o seguinte, que era proibida a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os termos definidos em leis complementares, aos casos de servidores, cujas atividades sejam exercidas sob condição especial e que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então, ele já trazia aqui uma proteção para os servidores, ok? Então, o texto da Constituição já dizia isso, e isso é muito importante, porque a súmula já decidiu dessa maneira, para quê? Para que os servidores estivessem amparados, caso o regime específico de cada município não contemplasse alguma informação. Vamos para o próximo slide, Felipe. Próximo. Com a emenda constitucional 103 de 2019, o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3º, não está mais ativo. Ele foi modificado. Não existe mais inciso 1, inciso 2, inciso 3. Existe ainda o artigo 40, parágrafo 4º, mas agora ele tem o parágrafo 4º A, B, C. E aí o que diz o parágrafo 4º C? Vamos para o próximo slide, Felipe, por favor. Próximo, Felipe. Espero que todos estejam nos acompanhando e entendendo bem. Tá o artigo 4º, o artigo 40, parágrafo 4º C da Constituição, hoje com a nova redação da emenda constitucional 103, diz o seguinte, olha só, eu até grifei, poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Por quê, gente? É porque o que acontece? É importante salientar que só a comprovação da insalubridade por si só o fato de você receber um auxílio insalubre, infelizmente, não é o requisito essencial para comprovar que você tem direito à aposentadoria especial. Para tanto, se faz necessário uma série de documentos que possam mostrar que você realmente estava exposto a esses agentes nocivos. Então, a responsabilidade ficou maior para o trabalhador. Por quê? O direito previdenciário, ele tem uma diferença do direito trabalhista. São legislações correlatas, elas se complementam, mas os juízes do trabalho, eles são alguns juízes, e os juízes que julgam os processos contra o INSS, na sua maioria, são juízes federais, mas que não são da esfera trabalhista. Eles detêm um outro conhecimento sobre a legislação específica previdenciária. Então, no direito do trabalho, é muito mais fácil o meio de prova em razão do trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador, ele é hipossuficiente, então ele não tem como mostrar que ele tem as provas. Por exemplo, um cartão de ponto. É muito comum no direito do trabalho que o trabalhador diga o seguinte, olha, eu fazia hora extra e eu batia ponto, está lá meu ponto marcado com a digital, só que eu não tenho
os meus recibos, porque eu esqueço, eu perco, eu não tenho mais. Ao longo de tantos anos, eu não guardei meus recibos de ponto todo dia que eu bati o ponto. E aí o juiz pode dizer o que para o empregador? Dizer, olha, dono da empresa, você mande o cartão de ponto. E aí a empresa tem que ter nos seus arquivos o cartão de ponto que vai comprovar realmente se ele tinha ou não as horas extras. Eu quero dizer com isso? Quer dizer que na Justiça do Trabalho tem essa possibilidade de fazer com que a outra parte promova ou traga as provas. Já no direito previdenciário, eles já pedem mais da pessoa que está pleiteando. Eles já querem que você já leve tudo pronto. Por exemplo, ao INSS, você já precisa levar todo o rol de documentos necessários, legíveis e na ordem. Por quê? Sob pena de negar. Por isso que a presidente falou do início, rapaz, mas o pessoal do INSS, ele nega tudo, só que não, é porque hoje, em razão das inúmeras fraudes que ocorreram ao longo do país, do direito à aposentadoria, sobretudo para a aposentadoria do rural, porque o trabalhador rural, ele não precisava comprovar que ele contribuiu, ele precisava comprovar que ele exerceu a atividade, é diferente. Para nós precisamos provar que nós contribuímos. Então, para o rural, existiu, e outros modelos de aposentadoria, existiram muitas fraudes. Então, o que é que acontece? Hoje, o servidor do INSS, ele responde, civil e criminalmente, pela fraude que for cometida durante o processo em que ele deferiu. Então, por isso, os próprios servidores, eles têm buscado uma observação cada vez maior sobre o rol de documentos, eles são muito criteriosos sobre a documentação que você leva, sob pena de indeferir, pedir para que você junte documento, e isso vai atrasando o seu processo, isso vai lhe trazendo uma angústia, porque eu já tenho os requisitos, não consigo me aposentar, é muito comum, mas não desista, tudo vai dar certo. Vamos para o próximo slide, Felipe. Próximo, Felipe. Então, a lei, eu preciso falar, inclusive, sobre a lei 8.213, que ela traz a lei previdenciária, ela traz as informações necessárias para o regime previdenciário. E o que diz o artigo 57, parágrafo 4º? O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, a exposição aos agentes nocivos, químicos, físicos. Então, o que é que eu trago aqui de importância nesse artigo? Quem tem que provar é o trabalhador, entende? É o assegurado. É você que precisa ir em busca dos meios de prova, você que precisa levar as provas para que ele consiga obter informação necessária para a concessão do seu benefício. Né? Abrindo um rápido parênteses aqui, aconteceu certa vez de uma pessoa buscar informações do nosso escritório, e aí, como eu falei da pessoa que era frentista, teve um dos casos de frentista que, qual foi a situação? Ele trabalhou durante um tempo como frentista, e aí ele queria se aposentar, porém, ele não tinha os 25 anos de contribuição como frentista, mas ele tinha tempo de contribuição em outras atividades. E aí nós fizemos um cálculo e o que foi identificado? Como você trabalha, ou como ele trabalhou, sobre uma atividade que é característica como atividade especial, ele pode fazer o cálculo para que esse tempo especial seja aumentado do tempo de aposentadoria comum. Ao invés de trabalhar mais tempo como especial, ele pegaria esse tempo especial e seria multiplicado para que fosse beneficiado como aposentadoria comum. E aí, fazendo essa soma e multiplicação, foi observado que seria mais vantajoso para ele. E assim ele conseguiria se aposentar. Mas na frente nós vamos falar sobre o PPP. Ele não tinha nenhum PPP, então ele não conseguia comprovar pela falta do PPP. E as empresas que ele trabalhou, muitas já não existiam mais, então não tinha como notificar as empresas para que elas apresentassem o PPP, e eu vou já falar o que é o PPP. Então, nós conseguimos, por meio das carteiras de trabalho que ele tinha antiga, ele tinha várias carteiras de trabalho, e elas estavam muito bem conservadas,
e aí foi levado as carteiras até o tribunal, e o juiz analisou pessoalmente cada carteira e reconheceu que realmente ele trabalhou, fez o cálculo e o mesmo obteve êxito para se aposentar. Então, isso é um caso, mas cada caso é um caso. E aí, qual é o seu caso? Depende, são vários fatores que vão levar a uma tomada de decisão sobre a melhor maneira que você pode entrar para se aposentar ou não. O que eu digo é que a legislação previdenciária ela é muito dinâmica, ela não muda muito. Você viu que essa é de agora, 2019, já vem com todas essas mudanças, ok? Mas não se apavorem, porque existem as regras de transição que tem que ser observada para cada caso específico. Então, vamos para o próximo slide, Felipe. O artigo 58. Felipe é igual o Lombardi, né, doutor Marcelo? Ele é só... sucesso. O artigo 58, ele traz o quê? Que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante a formulário. Isso aqui é específico para quem é do INSS, mas como eu falei, eu preciso falar do regime geral para que você veja se no seu município já tem uma outra forma de ser resolvido isso. Caso não tenha, você tem que buscar amparo aqui na lei geral. Vai ser emitido pela empresa ou pelo preposto o laudo técnico de condições ambientais de trabalho, que é o famoso LTCAT. Quem trabalha no regime previdenciário, e eu tenho aqui, eu estou recebendo mensagens aqui, presidente, colegas advogados de todo o país acompanhando a nossa live, mandando um alô aqui no meu celular. Direto. Um abraço aí para todos os companheiros do doutor Marcelo, nossos queridos advogados. Nossos colegas aqui, fico feliz. Estamos aqui para somar com a classe advogada. Eu acredito que na nossa luta aqui pela união, e eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que os agentes de saúde, eu tenho ficado, presidente, cada vez mais feliz em fazer parte desse corpo jurídico. Por quê? Porque eu estou junto com os agentes. E eu nunca, dentro da minha vida profissional, nunca tinha observado uma categoria tão unida. E olha que eu milito por várias searas. Mas eu encontrei nos agentes uma categoria que busca os seus anseios, mas com inteligência. E isso é algo fundamental. E para isso é necessário que essa união se faça cada vez mais forte. Eu vejo os anseios da presidente e da mesa diretora, eu vejo como todos estão aqui se reunindo e lutando e buscando essa live. Eu acho fantástico, eu estou feliz demais de poder estar aqui, de poder falar, porque vejo que é uma comunicação direta com os profissionais, com os companheiros que buscam em diversos locais informação. Eu acho isso sensacional. Quero dizer que você que ainda não é filiado ao seu sindicato, aí na sua região, procure o seu sindicato, porque o objetivo da CONAX é fortalecer a base. É você sindicato, é você federação, você que é agente que não é filiado, torna a dizer, busque a sua filiação, porque só assim, meus amigos, unidos é que nós vamos conseguir vencer, nós vamos conseguir atingir o nosso objetivo. Claro que tem muita luta ainda, tem muita luta a ser feita, mas nós só conseguiremos se estivermos unidos, juntos, em busca de um ideal. Pode existir opiniões diversas, e isso é natural, isso é do processo democrático, mas é importante que nós saibamos que, em busca do bem maior, nós precisamos estar unidos e juntos. Eu não preciso concordar com todas as opiniões, mas eu preciso entender que a vitória de um agente é a vitória de todos. Perfeito. Doutor Marcelo, é por isso que o nosso jargão é a união que faz a força. A união faz a força, perfeito. Então, o artigo 58 vai dizer o quê? O LTCAT, a importância do LTCAT, que é trazido pelas empresas, correto? Vamos para o próximo slide, Felipe. Próximo, Felipe. Gente, e aqui eu trago a Instrução Normativa 77 de 2015. Por quê? Porque tem alguns locais que não querem fazer a LTCAT. E aí, doutor, não tem LTCAT, e agora o que eu vou fazer? Não quero fazer a LTCAT. Não tem problema. Existe uma forma de substituir. Como? A Instrução Normativa 77 de 2015 vai trazer instrumentos que podem substituir o LTCAT. Dentre eles,
laudo técnico pericial realizado na mesma empresa, emitido por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas individuais, coletivas, acordos, dissídios coletivos, ou ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativas ao mesmo setor, atividade, condição e local de trabalho. Então, um LTCAT pode ser emitido, tem essa maneira, e também tem o próximo... Próximo slide? Próximo slide, Felipe, por favor. Próximo. Pronto. Então, importante que nós saibamos essas informações sobre a questão do LTCAT. Você pode buscar aí a Instrução Normativa 77 e lá vai trazer como você pode substituir. E aí você pode buscar a orientação de um colega advogado, você pode, não sei se eu vou me antecipar aqui, presidente, mas eu quero dizer... Fique à vontade, doutor Marcelo. Pode ficar à vontade. Nós estamos... Não, eu quero dizer que a CONAX é esse canal de comunicação, né? A CONAX está aqui para ajudar a todos no que for necessário, ok? Então, estamos juntos, né? Então, vamos lá. A Lei 8.213 também fala em relação ao artigo 58, parágrafo 4º. A empresa deverá elaborar e manter atualizado, aí está o famoso PPP, que é o perfil profissiográfico, abrangendo as atividades envolvidas pelo trabalhador e fornecer a este quando da rescisão do contrato de trabalho. Por quê? O PPP, ele é emitido quando você é demitido. Quando você sai da empresa, não obrigatoriamente você se demitiu, mas acabou o contrato de trabalho. Não é o caso de muitos agentes. Por quê? Na grande maioria são servidores públicos. Então, não serão demitidos, né? E aí, para alguns, o PPP não vai aparecer. Então, a LTK, mas eu preciso trazer aqui em razão dos outros que precisam. E o que eu quero dizer com isso? Que os meios de prova para que se comprove a exposição aos agentes não é só a insalubridade em si, mas a emissão da LTCAT, a emissão de um PPP, tudo isso vai fazer com que você construa as suas provas, construa informações para dizer, olha, eu mereço ser aposentado de forma especial por isso. Aí você chega com todos os documentos, está aqui o laudo, está aqui a informação, recebi a insalubridade por isso, está aqui os agentes que eu era exposto, eu trabalhava assim, e tudo isso vai trazer o meio de demonstrar a necessidade da sua aposentadoria especial. Vamos para o próximo slide, meu nobre Felipe. Slide, Felipe. Eu acho que vou mudar o nome dele para Lombardi. O Brasil inteiro já sabe que existe o Felipe. Agora, quem é o Felipe? Felipe da produção, né? Felipe da produção. Sucesso. Sucesso total. Gente, eu quero trazer uma atenção para vocês, quem tiver curiosidade, para observar o decreto 3.048/99 nos incisos. E aí, dentro do anexo 2, do inciso, os anexos, sobretudo o anexo 4, nós podemos observar o anexo 2 e o anexo 4. E aí, o que traz o anexo 2? Ele traz um rol de patogênicos causadores de doenças profissionais ou do trabalho. Já ajuda na elaboração lá da LTCAT. E já no anexo 4, traz a classificação dos agentes nocivos. Então, em suma, você precisará ir em busca da LTCAT, lá no seu município, no seu trabalho, caso não tenha, ou documento similar à LTCAT. E aí, para isso, você pode verificar junto aos anexos quais são os agentes nocivos que você é exposto. Por quê? Porque, em que pese a função de agente comunitário de saúde, agente comunitário de endemias, para cada região do país, nós temos uma pluralidade de exposição a várias possibilidades. Então, é preciso que pontualmente, em cada caso, se analise qual seria os agentes nocivos que você se enquadraria, para que assim você possa já ir produzindo as suas provas, para que quando você chegue à idade, possa pedir essa aposentadoria especial. Ah, mas eu já tenho uma idade. Então, ou ainda, eu estou na regra de transição. Tranquilo, então vamos analisar qual regra de transição é mais benéfica para você
e a que for mais benéfica para você, será feita juntamente com o rol de documentos que você vai apresentar para que você possa obter êxito na sua aposentadoria especial ou a aposentadoria de forma geral. É preciso ver qual será a mais vantajosa, a que lhe trará os rendimentos melhores. Ao meu ver, essa é a análise jurídica que tem que ser feita. Eu tenho direito à especial ou à comum? E aí, dependendo de qual eu vou adotar, qual que é mais benéfica, inclusive monetariamente falando, que é o que importa, na verdade. E aí você, de posse dessas análises, é que você vai dar entrada de forma correta na modalidade que mais lhe trouxer benefícios. Tá certo, presidente? Vamos para o último slide aí. Nosso último slide, Felipe. Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!